Olá, papai e mamãe. Para encerrar essa série incrível sobre a mentira, a gente vai ter convidados. Olha que espetáculos. Meu irmão, para te apresentar agora, você do Mamaline que não conhecia, tava faltando ele, né? Chegou aqui meu irmão, Lula, e o Christian, um amigo querido, que a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto e os desdobramentos que a mentira causou na vida deles. Vamos lá, gente? Estão prontos? Bora. Vamos pro bate-bola? Então, eu tava pensando, já que a nossa abordagem é a infância, né? E o foco do programa é sempre a gente dar uma ferramenta para os pais, né? Eu queria saber de vocês se vocês mentiam quando vocês eram crianças. Mentia bastante. Já sei a resposta, né, gente? Mas... então eu sei muito bem. Você lembra, né? Lembra que assim, era difícil acreditar em mim, né? Assim, quando eu ia contar alguma coisa, as pessoas não sempre ficavam meio... Será que ele tá falando verdade ou ele tá falando mentira? Igual a gente estava conversando, tinha vezes que eu falava a verdade, você sabia que eu estava falando a verdade, mas tinha que provar que era verdade para os outros, porque já tinha essa expectativa, né? E tinha alguém que vocês, assim, quando vocês contavam mentira, essa pessoa não caía na mentira de vocês? De jeito nenhum? Tinha minha avó. Minha avó não caía nessa mentira nunca. Ela já sabia, ela olhava pra minha cara e falava... Já sei, já. Tá mentindo. Minha avó pegava na hora, só falar, ela já matava a charada, olhava pra minha mãe assim, minha mãe fingia que não acreditava, que acreditava. E você, Lula, tinha alguém que nunca caía nas suas lorotas? Sim. Confiava? Eu nunca admiti que eu tava mentindo, né? Até quando descobri, brigava até o final. Eu ficava falando que eu tava falando a verdade. Eu acho que seria mais minha mãe, né? Mais meus pais, assim. Que mãe, acho que tem um radar. Mãe tem. Eu não gosto de... Não tem jeito, não. Mãe sabe. E aí ficava aquela coisa... Minha mãe tinha até aquela musiquinha que ela cantava pra mim. Trilha sonora. Trilha sonora. Ela enchia o saco de ficar discutindo comigo, eu falando, e ela sustentando a mentira, ela falando, aí ela começava a cantar, pega na mentira. Aquela música do Erasmo Carlos. Várias vezes. Eu lembro perfeito, lá em Porto Alegre, quando a gente morava em Porto Alegre. Ficava no ódio. 7 anos, eu tinha 8. E aí o meu irmão às vezes vinha, né, contar as histórias dele. Aí minha mãe nem respondia, minha mãe só falava, pega a mentira. Fala do ódio. Aí ele já começava a ficar com raiva. É verdade, sim. Tô falando a verdade, tô falando a verdade. Aí não tinha jeito. Eu acho que seria mais a minha mãe mesmo. Eu acho que é convivência, né? No seu caso, sua avó sempre foi muito... Pois é. Agora, vocês se consideravam... Hoje, né? Vamos analisar hoje. Hoje vocês consideram que vocês eram mentirosos compulsivos? Eu era aquele mentiroso que queria fugir da penitência, né? Então surgiu a penitência, eu tinha que soltar mentirinha. Então, nota baixa, já sabia. Então eu já falava pra minha mãe, cadê o boletim? Não tem boletim não, mãe. Então eu sempre fugia. Porque você não subiu na hora? Nem vi o horário. Mal sabia, queria ficar lá embaixo. Então sempre rolava mentirinha assim. Entendi. Então era sempre. Não era um negócio assim esporádico. Então você acha que você era um mentiroso compulsivo? Podemos dizer que Podemos dizer que sim. Olhando por esse ângulo. Já que você está colocando dessa maneira, eu vou ter que admitir que era, né? E você, Lu? Eu acho que eu também era. Porque mentira era meio estilo de vida, né? Assim, eu era eu sem mentira, porque mentira fazia parte de tudo que eu achava certo, do que eu vivia, do que eu era. Então, contar mentira pra mim não era errado, era como falar qualquer coisa. Uma maneira de viver, Uma maneira de viver. Então, assim, na verdade, você vai se tornando, e pode até ir piorando, né? E porque isso é normal, né? As pessoas não consideram mentira ruim e quando ela não faz mal pra ninguém. Isso. Não é verdade? Essa, pra mim, que é a chave. Só que dentro de você se sente mal, porque você sabe que você está mentindo. Sim. Que aquilo é mentira, que a enganação você não é aquilo que você está mostrando que é. Né? No fundo, mesmo que a pessoa acreditou no que você falou... crises. Pois você sabe, você não sou aquilo. O que aconteceu de fato que marcou vocês a ponto de falar, opa, não quero mais, assim, viver desse jeito, não quero mais ter esse estilo de vida? Para mim, foi um choque de realidade muito grande, quando eu me deparei pensando nos próprios pensamentos quando eu estava conversando com as pessoas, porque foi o que a senhora falou. A gente se torna um estilo de vida. Sim. Você começa a querer contar as mentiras para que você possa ser visto melhor, ou então para que você possa ter uma posição melhor. Fazer parte de um grupo. Exatamente. Então, para mim, às vezes eu jogava, vou ter um carro aqui, vou ter uma prancha ali. Eu comecei a me chorar.
Falei, cara, eu não quero viver assim. Refém de uma realidade que eu tô passando que não é a minha realidade. Eu mesmo, sozinho, parei e pensei assim, falei, cara, eu vou me expor. Sempre que eu mentir, eu vou chegar na pessoa e vou falar, ei, parou o assunto. Aí o cara fala, o quê? Como assim? Acabei de mentir pra tu. Aí o cara, oi? Como assim? Eu falei, sou mentiroso, tô querendo parar de mentir, acabei de mentir pra você, desconsidera isso. Desconsidera. Maravilhoso. E eram coisas básicas, porque eu lembro de uma, joguei um futebol, aí fui falar com um cara, um camarada amigo meu, eu falei, cara, joguei futebol, joguei muito, pô, fiz 4, quando eu falei fiz 4 gols, eu travei. Aí ele, o que foi? Eu falei, mano, eu menti pra você. Ele, hã? Eu falei, menti. Fiz 1 gol, mas joguei muito. Mas, A parte de jogar muito tá certo. mas não foram 4. Foi um gol só. Acabei de mentir. Não, cara, que isso? Tem calor, não tem problema não. Eu falei, não, mas pra mim tem problema, cara. Eu quero parar de mentir, isso não é legal pra mim, não. Quero parar de mentir, entendeu? Então, fiz 1 gol. Então, eu percebi que essa minha exposição, essa vergonha que a gente sente, isso fez com que mudasse realmente o meu estilo de ser com a realidade, a verdade e mentira. Porque eu não queria ser conhecido como aquele que é o mentiroso. Sim. Como aquele lorota, como aquele que sempre aumenta um pouco. Então eu falei, agora parou. Aí você, Lu? O meu, assim, não tem como não... Eu fui a fé, né? Eu tive a minha experiência com Deus, que, assim, realmente a luz veio sobre mim, em todas as áreas, inclusive da mentira. Eu comecei a enxergar o quanto eu era vazio, na verdade, porque as minhas mentiras era gostaria para me colocar no lugar de uma pessoa que eu não era. E então eu não estava satisfeito comigo, de alguma forma. E assim, essa minha experiência fez eu me encontrar. Né? Eu descobri que eu procurei isso a vida toda e eu não sabia. Eu quis deixar tudo para trás. E quis deixar me ver esse novo... Então foi drástico, né? Não é aquela coisa de, eu acho legal pros pais, né? Porque de repente um pai pode estar ouvindo e tá pensando assim, ai, caraca, eu acho que meu filho é assim. E aí, como que eu vou fazer? Tem que ser um processo... Uma vez sendo identificado, vou lançar isso fora, vou parar de andar por esse caminho e lidar com as consequências, né? Exatamente. E vão vir aqueles gatilhos de vez em quando, né? Que pode te trazer aquela natureza de volta, mas aí você vai sempre dar aquela... Não vou mentir. E aí você continua e daqui a pouco se torna normal. Mas se você ficar demorando, você nunca vai conseguir. Você vai entrar no outro, vai acabar... E aí começando a criança, como é que vai ser como for marido? Como for amigo? Alguém quer alguém perto que não confia? Um colega de trabalho. Né? Pô, eu quero um funcionário, eu quero alguém que mente. Exatamente. Eu quero um marido, uma esposa, eu quero que mente. Não quer. A mentira nunca foi bom. Só que existe um engano como se ela fosse. E a gente cresce nisso e depois leva para a vida toda duras consequências disso, né? Já que vocês mentiam pra caramba, vocês acham que vocês têm um detetor de mentiras? E vocês conseguem identificar se uma pessoa tá mentindo? Tipo, esse cara aí é hora gosta de contar a história. Eu acho que eu tenho um pouco, por quê? Porque se ele usar a técnica que eu usava... Tem técnica! Quer ver a técnica boa que eu usava? Pô, técnica boa fica mal, né? Mas, assim, eu usava muito essa técnica que dava certo. Eu contava as minhas mentiras, né? Aí, eu contei mentira pra ele. Aí eu contei uma vez, ele ficou meio assim, mas não viu. Aí eu, quando eu encontrava com ele de novo, eu fingia que eu não lembrava que eu tinha contado pra ele. Aí eu contava de novo. Aí ele pensava assim, poxa, cara, ele contou 2 vezes a mesma coisa, deve ser verdade. Pode ser verdade. Pra ajudar a Ajudava. Aí continua sustentando a mentira da escravidão. Você nunca se livra. Porque você tem que estar sempre administrando o negócio. Deu certo muitas vezes. Eu já ouvi pessoa falar, pô, o fulano falou que você falou 2 vezes, deve ser verdade. Aquela história. Quando eu falei que era verdade, pô, eu falei. Lógico. Eu sustentava. Mas era um macete. Então, se o cara usa uns macetes, assim, não esse, né? Assim, algumas... A gente dá pra dar uma lidinha. Eu percebo que o mentiroso ele não consegue bater o olho no olho. Ele fica fugindo, o olho fica indo pra boca, e quando vê o cara olha pra baixo, olha pro outro lado, e aí, na hora que começa assim pra cima de mim, conheço! Continua tentando, amiga. Continua. Senta que eu vou te ensinar uma. Dá vontade de estar falando com mais profissional, querido. Deixa eu te falar. Muito. E que consequências, assim, vocês diriam, assim, que vocês... se lembram que vocês lidavam por causa da mentira? A mentira, ela sempre gera um descrédito, né? Você passa a ser a pessoa, não tem crédito no meio das pessoas. Eu falava que vou ganhar um carro, quando der 18 anos, meu pai vai me dar um Polo, meu sonho é dar um Polo. O sonho de adolescente, de jovem.
ganhar um polo. O polo nunca chegou. Entendeu? Vou ganhar a prancha ao Merrick, quem é surfista sabe. Prancha ao Merrick nunca chegou. Então você vira uma pessoa sem crédito, né? Você vira uma pessoa que, essa história, loroteiro, caô, tudo mentira. Vira quem quer ser reconhecido como isso. Exato. Então, não tem como ser algo... Muito ruim, né? E você, Lula, tem alguma consequência, assim, que você acha legal pontuar? Tem. Eu acho que, para mim, parece que as coisas são mais difíceis. Porque às vezes, quando você fala uma coisa, as pessoas dizem, não, isso aqui tá bom. Aí, para mim, eu tive que ficar insistindo, provando. Metade da minha vida eu vivi dessa forma, e a outra metade eu não vivo mais. E até hoje eu sofro por isso. Ainda tem, né? Reverbera isso. Ainda tem. Isso eu acho bacana, porque se a gente está pensando nos pais, né? Eles pensarem que uma coisinha que ele pode estar achando que é inocente hoje, o filho pode carregar as marcas daquilo pro resto da vida, né? E se vocês fossem deixar um conselho pra gente encerrar esse bate-papo, que tá muito maneiro, a gente poderia demorar 40 minutos fácil. Né? Mas assim, se vocês fossem deixar um conselho para os pais que de repente identificaram nesse bate-papo aqui que, poxa, eu acho que meu filho, eu acho que minha filha tem essa tendência, vocês deixariam qual conselho? E se eles quiserem filhos fortes, de caráter, de moral, que onde chega seja bem quisto, bem visto, isso começa de pequeno, tudo, não tem detalhezinho. Valorizar a honestidade, valorizar a verdade, a honestidade, essas coisas todas, o caráter. Tudo isso tira o caráter também. É verdade. Então, o teu filho vai ser um mau caráter, vai ser um mentiroso. Sim. Né? Então, assim, valorizar de forma real, né? O poder da mentira. Tudo que é mal, a consequência é ruim. Sim. Assim como tudo que é bem, é pro bem, apesar de pode ter um preço a pagar durante um tempo, mas a consequência vai ser boa. Vocês já vão falando, ele vai ter que lidar com isso durante a vida inteira dele. Vai chegar a época de trabalho, ele vai ter que lidar com o patrão, ele vai ter que prestar contas, ele vai ter que gerar algo tão grande na vida dele que se ele tiver com a mentira, vai ser um problema dele. Ele nunca vai estar num trabalho só, ele não vai poder estar numa carreira constante. Porque ele vai estar sempre mudando. Porque... No meio, ele vai acabar sendo descoberto em algum momento. Exatamente, né? Ele vai ter que ir sempre mudando. Mas se eu posso deixar um conselho, não retarda o ensino do quão maléfico é a mentira. Não ache que não tem problema, sabe? Busque mecanismos para você mostrar para o seu filho o quão bom é a sua verdade. Não deixa criar o hábito, né? Não deixa Virar uma prática. Não deixa. É mais difícil interromper um sistema do que a gente administrar um início de vida, né? Imagina se ela já entende que se toda vez que eu tentar articular, eu vou ser descoberta. Então eu não quero mais fazer assim, porque eu não quero esse constrangimento. Ela já vai instintivamente optar por fazer o certo, porque eu sei que tem uma consequência, que é ser descoberta, meu pai não gostar do que eu fiz. E aí ela já vai crescendo sem essas necessidades de articular ao meio por um momento para me livrar, mas eu tô criando um sistema que amanhã vai dar um tiro no meu próprio pé, né? O sistema falho. Gente, muito obrigada. Eu que agradeço. Não tenho palavras para agradecer. Obrigada pela experiência, obrigada pela humildade de estar aqui, né? Reconhecendo a sua história, de compartilhar a história de vocês, né? E poder ser essa ferramenta, né? De ajuda, de auxílio, de alerta para os pais. Espero que a gente grave outros programas, não só sobre esse assunto, mais leve pra gente dar uma risada, né? Mas você, papai e mamãe que está assistindo esse programa, eu espero que essas experiências compartilhadas aqui possam ter sido uma boa ferramenta para ajudá-lo a ser despertado na importância e na relevância do seu papel na formação do seu filho, para que a mentira não se torne um valor para ele, que ele ame a verdade, que ele entenda os benefícios da verdade e que ele desfrute dessa alegria, dessa leveza que é viver debaixo da verdade e você possa verdadeiramente contribuir para construir um cidadão bacana da próxima geração.